Bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou Lívia Paula, especialista em investimentos do Banco do Brasil. E nesse episódio de 12 de agosto de 2024, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo. Nos Estados Unidos, a semana foi marcada por alta volatilidade, devido a preocupações com uma possível recessão. No entanto, os dados do ISM de serviços mostraram expansão em julho e os pedidos semanais de auxílio-desemprego, que foram menores do que o esperado, trouxeram alívio para os mercados. Houve também fraca demanda nos leilões de títulos do governo, que gerou mais volatilidade. Sobre os discursos dos dirigentes do Federal Reserve, ressaltou-se que a função do Federal Reserve não é reagir a um mês de dados mais fracos do mercado de trabalho, mas sim maximizar o emprego e estabilizar os preços. Outra dirigente votante, com perfil mais dovish, indicou que o mercado de trabalho está se enfraquecendo e sugeriu que o Federal Reserve deve começar a cortar taxas de juros. Essa dirigente afirmou que, embora haja força no mercado de trabalho, houve uma desaceleração na contratação de novos funcionários. Nas eleições americanas, Kamala Harris foi nomeada candidata democrata e escolheu Tim Walz, governador de Minnesota, como seu vice. Eles começaram os comícios em estados decisivos. Quanto aos republicanos, o ex-presidente Donald Trump confirmou sua participação em 3 debates presidenciais em setembro, no dia 4/9 na Fox, no dia 10/9 na ABC e 25/9 na NBC. Kamala Harris está confirmada apenas para o debate do dia 10/9. Na China, o índice de gerentes de compras, o PMI do setor de serviços, medido pelo Caixin, superou as expectativas ao registrar crescimento em julho. A inflação ao consumidor, o CPI, também subiu mais do que o esperado, mas ainda há preocupações com a demanda. No âmbito geopolítico, o Irã informou que espera evitar um conflito total com Israel, embora tenha prometido retaliação pela morte de Ismail Haniyeh. No Japão, os salários reais aumentaram pela primeira vez em mais de 2 anos, levantando esperanças de uma retomada do consumo, algo que o Banco Central do Japão, o BOJ, tem buscado há muito tempo. E para os próximos dias, o que temos de agenda? Bom, nos Estados Unidos, a semana trará uma agenda econômica movimentada, com destaque para o índice de preços ao produtor, o PPI, e o índice de preços ao consumidor, o CPI. As projeções da Bloomberg indicam uma aceleração dos preços ao consumidor na comparação mensal, enquanto pode ocorrer uma desaceleração na base anual. Essa perspectiva sugere que a inflação americana enfrentará ajustes não lineares, podendo influenciar as expectativas sobre o ritmo de corte de juros pelo Fed, especialmente após a apreensão gerada pelo payroll na última semana. Além disso, as vendas no varejo e a produção industrial podem introduzir volatilidade ao mercado se os resultados forem decepcionantes. Os discursos dos dirigentes do Fed continuarão em destaque, com uma expectativa de que mantenham um tom cauteloso para afastar temores de recessão nos Estados Unidos, sem descartar a possibilidade de iniciar um ciclo de afrouxamento monetário ainda este ano. No campo corporativo, a temporada de balanço se aproxima do fim, com atenções voltadas para os resultados de empresas como Cisco, Home Depot, UBS Group, Grupo Walmart e Lenovo. Na zona do euro, serão divulgadas a primeira leitura do PIB do segundo trimestre de 2024 e a produção industrial de junho. O bloco econômico segue em recuperação lenta, com previsões modestas de crescimento devido ao aperto monetário do BCE e também incertezas globais. Já no Reino Unido, o CPI de julho deve mostrar desaceleração em várias métricas, mas o Banco da Inglaterra está atento ao núcleo dos preços mensais, já que a inflação persistente pode adiar os cortes de juros financeiros por lá. Assim, com expectativas de resiliência da inflação nos Estados Unidos e discursos cautelosos dos membros do Federal Reserve, prevê-se que o ajuste ascendente nas taxas de treasuries continue mitigando receios sobre uma possível recessão, somadas às tensões no Oriente Médio.
Apesar da cautela predominante nas bolsas, o dólar tende a se fortalecer e as taxas dos treasuries devem aumentar. E no Brasil, como foi a semana? Os jornais relatam que o Ministério da Fazenda solicitou ao ministro dos Transportes a entrega de 10 bilhões em receitas provenientes da revisão de contratos de concessões ferroviárias até o final do ano. Isso ajudaria a alcançar a meta de déficit zero e evitar novos congelamentos orçamentários. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, indicou que a votação do projeto de regulamentação da reforma tributária no Senado ocorrerá somente após as eleições municipais. O governo projeta economizar 4,96 bilhões com a revisão do seguro-desemprego, destinado a pescadores artesanais durante os próximos 3 anos. Este pente fino faz parte da estratégia para reduzir despesas com benefícios e auxiliar no cumprimento das metas fiscais. Apesar dos cortes previstos de 45 bilhões no benefício de prestação continuada, o BPC, o governo acredita que o programa continuará a pressionar o orçamento federal a médio prazo, mesmo com revisões cadastrais. Além disso, espera-se que o governo aumente a previsão do salário mínimo para 2025, na proposta orçamentária a ser enviada ao Congresso no dia 31/8. O novo valor deverá ser de R$ 1.509, representando um aumento de 6,87% em relação ao atual salário mínimo de R$ 1.412. Na agenda de indicadores, a alta do Copom elevou o tom de preocupação apresentado anteriormente, destacando a recente depreciação cambial, o produto em nível de neutralidade e um mercado de trabalho apertado, fatores que podem levar a pressões inflacionárias futuras. O comitê optou por não sinalizar, nesse momento de alta incerteza, a estratégia dos próximos passos para a política monetária. E qual a agenda para essa semana no Brasil? Na próxima semana, no cenário externo, os mercados devem continuar se ajustando à diminuição das preocupações, com uma desaceleração acentuada da economia americana, embora alguns dados do mercado de trabalho tivessem inicialmente gerado essa expectativa. Outros indicadores recentes também aliviaram esse temor. Além disso, a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, que mostra aceleração mensal, pode contribuir para um aumento nas taxas dos treasuries e um fortalecimento global do dólar, e também em relação à nossa moeda real. Internamente, os dados de atividade econômica ganharão destaque e, provavelmente, confirmarão que o crescimento no primeiro semestre foi mais robusto do que inicialmente previsto pelo Banco Central e pelos agentes de mercado. Isso mantém em aberto as possibilidades para os próximos passos da política monetária. No âmbito político e fiscal, não se esperam progressos significativos no Congresso em relação à desoneração da folha de pagamentos e à renegociação das dívidas estaduais. E diante desse contexto, os ativos domésticos tendem a seguir as tendências do cenário externo. O dólar, portanto, deve se valorizar em relação ao real, refletindo a resiliência da economia americana. A curva de juros deverá apontar para uma alta moderada, em alinhamento com o aumento das taxas de treasuries e valorização do dólar. Por sua vez, o Ibovespa pode enfrentar desvalorização após a divulgação de grande parte dos resultados corporativos e a perspectiva de juros elevados. Como tudo isso impacta para a gente na busca pela meta atuarial? Espera-se uma semana de viés moderado e de recuperação na curva de juros, valorização do dólar em relação ao real e queda do Ibovespa. Os recentes movimentos de abertura na curva de juros podem continuar a gerar volatilidade, principalmente nas pontas médias e longas. Com o atual cenário, estamos concentrando esforços em estratégias como os nossos fundos vértices, que oferecem condições propícias para alcançar a meta atuarial, principalmente considerando o vencimento da NTN-B 2024 no próximo dia 15/8. Com projeções de unanimidade sobre a manutenção da Selic até o fim do ano, mantemos a atratividade imediata para o CDI e estratégias de gestão ativa de curva de juros. Continuamos a destacar também o fundo BB Espelho JGP Institucional Equilíbrio 30, Crédito Privado e Investimento Sustentável. A JGP é reconhecida como uma das principais gestoras independentes do mercado, pioneira na integração ASG na análise de investimentos. O fundo está em conformidade com o artigo 75B da Resolução 4963 e tem o objetivo de superar o CDI,
mantendo baixa volatilidade em comparação com outras estratégias, incluindo de renda fixa. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Você tem sugestões de temas para conversarmos aqui? Manda pra gente, fale com seu gerente de governo ou seu especialista de investimentos do BB. Então é isso, até semana que vem, descomplicando o mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderentes às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, do gestor ou do administrador. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses.